Gente, boa tarde. Mais um sextaço músico cultural. Hoje teremos como convidada a professora Eliette Carvalho, que é escritora, professora daqui do município de Palmares, uma das grandes mulheres da língua portuguesa. Então, hoje iniciaremos nossa conversa, né? Esse sextaço, todas as sextas-feiras estamos realizando esse momento cultural. Hoje vai ser com a professora Eliette, nós vamos conversar um pouco sobre a sua trajetória. É uma grande mulher, professora aqui do município. Então, vamos iniciar conversando também sobre os seus livros que ela está escrevendo e toda a sua trajetória, né? Eu me chamo Rita Nascimento, também sou professora aqui de Palmares e desde já agradeço já a participação hoje no Sextaço Músico Cultural e também com poesias e com momentos culturais. Então, vou chamar aqui a professora Eliette para a gente bater um papo sobre a sua vida, sua trajetória, tudo que vem sido falado dentro dessa cultura popular, né, e dos seus escritos, tá? Então, eu vou chamá-la, aguardando para que a gente possa iniciar aqui a nossa conversa. Boa Olá, tarde, professora. boa tarde. Prazer, Que viu? coisa boa, prazer Bom, nosso. ok. Então, eu estava aqui conversando, né? As pessoas estão entrando ainda, e aí falando da sua capacidade, né, dentro da língua portuguesa, da sua contribuição na educação, e também como escritora, né? As pessoas de Palmares precisam conhecer também esse seu projeto. Então, eu gostaria que você se apresentasse, né, falasse um pouco da sua trajetória enquanto educadora, enquanto militante, né, que eu vejo a sua militância em defesa da educação de qualidade. Então, é importante também as pessoas conhecerem. Então, boa tarde, seja bem-vinda à live Sextaço. Essa é uma live cultural para que as pessoas possam também mostrar, né, a sua cultura, a sua capacidade. Então, bem-vinda, professora Eliette. Ok, Rita, boa tarde a todos que estão assistindo, começando a entrar na nossa live. Primeiro, eu gostaria de Isso. agradecer já a você, né, pelo convite, dizer que é a primeira live que eu estou Ah, participando, né? Então, agradecer muito pelo convite. Estou acompanhando eu acompanhei, né, algumas lives que você já fez, e assim, é só sucesso nas suas lives, né? Porque esse momento parece que aconteceu mesmo para as lives, né, acontecerem. Bom, eu me chamo Eliette Carvalho, acho que quase todo mundo em Palmares me conhece, né? Eu sou professora da Rede Municipal de Ensino dos Palmares, já fui do Estado, inclusive eu prestei concurso 3 vezes. E as 3 vezes eu entreguei, né, o meu vínculo com o Estado. Agora eu só estou no município, eu ensino língua portuguesa no ginásio municipal. Já fui gestora de uma escola pública municipal aqui em Palmares durante algum tempo. É, Adorei, né, ter sido gestora porque eu aprendi muito com a vivência de gestora. Sou casada com o professor Vilmar Carvalho, tenho 2 filhas, Maísa Emanuele e Pérola Sofia. Não preciso dizer que são, né, minhas vitórias, que são assim, por elas eu faço tudo, né? Preciso nem dizer. E recentemente, não tão recentemente, porque antes eu já escrevi um livro
que foi a minha monografia da pós-graduação, né, a oralidade na produção textual de alunos dos sextos anos. Antes era quinta série, hoje é sexto ano, né? Sexto ano. E recentemente eu estou começando a escrever. Eu digo começando a escrever, eu não me intitulo assim escritora não, né? Porque para ser escritora eu acho que ainda falta muito chão para isso acontecer e para que eu incorpore essa palavra que é grandiosa para mim, né? Ela é grandiosa em todos os sentidos. Mas a minha vida, começando a escrever, ela é muito tardia, eu digo, né? Tudo na minha vida assim aconteceu de forma muito tardia, né? Eu sou filha da Maria José da Silva, né? Uma mãe que é analfabeta, né? Ela não aprendeu a ler. Imagine você que ela não aprendeu a ler porque a geração dela, os pais, principalmente o pai, não queria que as filhas mulheres frequentassem a escola para não escrever cartas. Essa história, eu acho que você já ouviu, né? Escrever cartas para os namorados. Pois é. Então, minha mãe é analfabeta. Eu sou a primeira da família a cursar uma universidade, a fazer um curso universitário. Isso é um orgulho para mim. Foi com muita dificuldade, mas eu consegui chegar lá, né? Fazer um curso universitário, vindo de uma família muito pobre, de uma família analfabeta, né? Porque também não só tem a minha mãe, que é analfabeta, tem também os meus tios que são analfabetos, né? Não aprenderam a ler. Minha mãe começou a fazer o nome através dos programas, né, da EJA aí, e escrever e ler algumas palavrinhas, mas ela não é ainda fluente. Então eu vim desta família e eu também aprendi a ler muito tarde. Eu aprendi a ler tarde e agora eu digo para você que eu também comecei a escrever muito tarde, né? Muito tarde, assim, porque na verdade eu queria que isso tivesse acontecido muito antes, mas eu acho que tem tempo para tudo e hora, né? E chegou a hora de eu começar a escrever e mostrar o meu trabalho. Então eu escrevi o primeiro livro, A Oralidade na Produção Textual. Recentemente, eu digo porque foi agora no mês de dezembro do ano passado, de 2019, que eu lancei o meu livro, né, para, digamos assim, para Palmares, porque eu fiz uma solenidade, né, teve uma solenidade, teve uma apresentação da escritora, vamos dizer assim, e do livro que eu escrevi. Eu considerei o meu livro, e considero o meu livro muito importante, porque ele traz uma mensagem, né, uma mensagem principalmente para os dias de hoje, né, que a gente sabe que não está sendo fácil a gente observar, né, a mídia, as redes sociais, tantas agressões, né, às pessoas negras. Então, o meu livro vai falar da diversidade racial. Eu estou com ele aqui, eu vou apresentar para você. Ah, que bom, apresente. Veja só, este aqui. Meu cabelo, o livro é assim, meu cabelo é afro, e daí? Né? Poxa, maravilha. Esse aqui é a capa, traz uma menina afro na capa. Esse livro, ele surgiu, veja só, eu fui gestora de uma escola pública em Palmares. E estando lá, eu criei com as professoras, com o corpo, né, daquela escola, corpo docente daquela escola, muitos projetos, veja, muitos projetos de incentivo à leitura. Eu nunca tinha sido gestora, né? Aprendi, como a gente diz, fazendo, colocando a mão na massa. E de acordo com esses projetos, eles deram tão
certo na escola, tão certo, que eu me apaixonei pelos projetos, né? Quando eu via as contadoras, a escola não tinha esse projeto, para você ter uma ideia, o projeto chamado Contadoras de Histórias. Sim, as professoras faziam contação de histórias, cada uma na sua sala, mas não em forma de projeto. E não com as características desse projeto que eu amei e que saiu de lá essa ideia de escrever esse livro. E o projeto Contadoras de Histórias, ele deu muito certo. Então, as professoras, elas se fantasiavam, né, com os personagens dos livros, elas faziam uma contação, não era ler, era uma contação. E eu acompanhando o projeto, né, e via os olhares, assim, sabe, das crianças, como elas viajavam, como elas se transportavam para um outro universo. Sabe, naquele momento ali não tinha dores, naquele momento ali não tinha sofrimento, naquele momento ali era pura imaginação, era viajar, sabe? Então, eu vendo esse projeto acontecer na prática, aí foi de lá que eu prometi que ia escrever ainda para criança. Não saberia quando, mas eu absorvi, sabe, essa ideia de que eu poderia escrever um livro para criança. E eu tô com essa ideia ainda, continuo com essa ideia. Este ano, a quarentena não está sendo fácil para ninguém, né? Isso. A gente precisa se virar o tempo todo, buscar fazer alguma coisa para ocupar o nosso tempo, para a ansiedade não chegar e estou aqui e paralisar você. Então, nesta quarentena, eu já escrevi outro livro, né? Maravilha. Ele agora é um livro totalmente diferente desse, não vai falar sobre diversidade racial, porque esse livro, Meu Cabelo é Afro, ele vai falar, eu considero 3 questões que você pode explorar nele. Primeiro é a diversidade racial. Segundo é o afeto. Segundo é o afeto, porque o livro trabalha com afeto da seguinte maneira. A personagem do livro, que é uma menina negra, ela tem uma mãe que sempre a incentiva, né, a gostar de si, né? Essa coisa da autoestima, a gostar de si, sim, a gostar do seu cabelo afro. E ela faz questão, todos os dias, de deixar a menina bem penteadinha, sabe? Arrumar aqueles lindos cabelos cacheados. E o amor entre as duas ali, sabe? A troca de carinho entre as duas. Então, o livro vai falar de afeto, vai falar de carinho, vai falar de amor, né? Mas uma outra palavrinha que eu considero importante, que a gente não pode abandonar no livro, é a questão do respeito. Maravilha. Veja, tem algumas pessoas, só um minutinho, tem umas pessoas aqui entrando, dando um alô, e a gente não pode deixar de falar, né? Tem o Vitor, boa tarde. Tem equipe das jovens de Nossa Senhora das Graças, tem Andaluza, tem várias pessoas aqui. Gere, meu amigo. Boa tarde, Gere. Ricardo Freitas, Joelma Freitas, a psicóloga Alice, Nicole Gabriele, Mel Marques, oi Ritinha, olá, Gilberto, Alex, aqui o companheiro de luta do MST, Herbert, olá. Então, assim, quem está chegando agora, né, eu estou conversando com a professora, uma mulher forte, uma trajetória belíssima aí da vida dela, que ela trouxe, é muito interessante, que muita gente desconhece, né? Mora em Palmares, a senhora é palmarense, é natural de Palmares. Sim, sim, nasceu em Palmares. Desde sempre. Certo. Muito bem. E aí, algumas pessoas que estão chegando agora, a gente está falando um pouco, né, desses livros que ela se inspirou, e se inspirou na escola,
né? Na escola. Enquanto gestora, né? Isso. Então, a gente percebe que as escritoras, você diz que não é escritora, mas você é escritora, porque eu acho que é essa estimular, incentivar que os outros também possam, né, ter essa vontade de ler, essa vontade de escrever. E nossas crianças, nossos jovens, né, se a gente perguntar hoje, quantas crianças e jovens têm o acesso, por exemplo, né, ao livro, né? Então, hoje é tudo internet, mas também a gente falta essa política da internet, porque a internet não é para todos, né? Um computador não é para todos, a tecnologia não é para todos e todas. Então, como essa inspiração, né, ela se deu? Qual foi o momento, assim, aquele ápice? É agora, eu vou começar a escrever, e vou começar a escrever sobre o racismo, sobre esse preconceito, né? É um preconceito que existe há anos, é histórico. E quando você traz essa questão, é uma questão que hoje a gente está vendo que é muito forte e que a gente precisa aprofundar nas escolas, que existe o racismo, que existe o preconceito daqueles meninos e meninas que têm o cabelo mais crespo. Então, como que você assim percebeu? Poxa, eu quero trazer essa temática e eu quero trazer essa temática tratando no livro. Olá, veja só. A inspiração veio, agora não foi mais lá na escola, né, quando eu estava enquanto gestora, mas como professora. Eu sou professora de sextos anos e eu sempre observei em minha sala de aula, né, que as meninas de cabelos afros, elas sempre estavam de cabelos amarrados. Sempre amarrados. Você sabe que a questão de meninas e meninos afros na escola, o preconceito e a discriminação existe. Eu observei até assim, vamos dizer, frases, a gente escuta frases racistas que são, sabe, veladas, camufladas, que o professor às vezes pode nem perceber. Mas um professor com um olhar atento sobre essa questão do racismo, ele vai perceber a piadinha, sim, a frase maldita, né, assim, em relação ao cabelo, porque, sabe, são tantas frases em torno do cabelo para acontecer a discriminação que você nem imagina. Então, na sala de aula, eu percebendo esse comportamento das meninas, além dos cabelos estarem amarrados, ainda são cabelos alisados, né? Muitas mães alisam os cabelos das crianças. Isso é notável na sala de aula. Não basta ser sala de aula, sabe, de sexto ano, não, é sexto, sétimo e por aí vai. Por quê? Às vezes acontece até da família não valorizar esse cabelo, né? Não estimular o filho a acreditar que aquele é o seu cabelo, que faz parte da sua identidade. Então, a inspiração me veio na minha sala de aula, com os meus alunos, observando as meninas negras da minha sala de aula. Aí eu disse, não, seria uma boa temática. E aí eu fiz esse livro para falar de cabelo, mas, na verdade, o cabelo é, né, a conversa que a gente vai ter sobre racismo, sobre discriminação, né? Porque todo mundo sabe que o racismo ele é estrutural. E por que estrutural? Ele acontece em vários contextos, né? Ele acontece tanto no contexto histórico, como no contexto social e também no contexto cultural, né? Não basta ser um expert para saber que o racismo existe desde muito tempo.
que está na nossa história, né? Que veio com a história, que a gente sabe como ele surgiu, a gente sabe como ele começou. As próprias leis do nosso país, né, depois da Lei Áurea, contribuíram para que o racismo ele fosse exaltado em nossa sociedade. A gente tem uma lei que considera o racismo crime, eu considero há pouco tempo, né? Mas depois da Lei Áurea, né, quando os escravos eles foram libertos, eles ficaram sem emprego, sem trabalho, sem educação. E a lei as leis da época não garantiam aos escravos, aos negros, a educação. Você veja, então, é história. Os livros estão aí mostrando que a gente tem uma história, né, de racismo no nosso país, porque vem com a escravidão. Mas o racismo ele também é social. E é social por quê? Porque ele está entre nós, ele está na nossa casa, ele está na escola, ele está na igreja, ele está na política, ele está em todos os espaços institucionais, todos esses espaços, ele é social, ele está na rua, né, em todos esses espaços. Então, veja, se ele está em todos os espaços, né, então, como professora, eu tenho o dever, principalmente porque ele está lá, na minha sala de aula, eu observo frases racistas, frases com seu cabelo é ruim, né? Seu cabelo é de negro. Então, eu observo isso, porque a escola, ela é a sociedade, ela reflete a sociedade. Se a sociedade ela é racista, a escola também pode ser racista, né? Agora, a gente, como professora, a gente tem que quebrar, né? Fazer essa quebra do racismo, porque a escola tem esse papel. Se ela não fizer, quem é que vai fazer? Não é? E também, o racismo também é cultural, porque você veja, imaginem quantos atores negros são personagens principais em novela, quantos escritores tem no nosso país negros que são reconhecidos, não é? Quantos espaços culturais são colocados para os negros mostrarem os seus talentos, a sua criatividade, né? A cultura que desenvolve para o país e que contribui, que sempre contribuiu, que nós somos parte dessa cultura, né? Muitas coisas... A cultura vem também com os negros, a gente tem muita coisa da cultura que veio com ele. Então, veja, africana. 3 contextos, ele acontece no histórico, no social e no cultural. Então, e agora o racismo parece que chegou a uma fase no nosso país, sabe, inacreditável. Porque bastou, ele sempre existiu, ele existe, mas eu considero que neste momento o racismo ele está escancarado. Ele está escancarado. Por quê? Bastou um presidente de extrema direita entrar para governar, um presidente que é altamente machista, homofóbico, misógino, xenofóbico. Todas essas fobias e racista, para que, sabe, aquelas pessoas que estavam camufladas, né? Camufladas, elas aparecerem, elas tornassem visível, sem nenhum pudor, o racismo que sempre teve e tem. As redes sociais, elas contribuíram muito para isso. É fácil você se esconder atrás de um perfil fake e você vai lá nesse perfil fake, você que é um racista e destila o seu ódio, destila o seu preconceito, a sua discriminação, não é? Muitas vezes ficam impunes,
Porque você sabe que não tem uma lei, né, ainda que dê uma segurança para esse tipo, né, de crime da internet. Você sabe que isso é bem vulnerável, assim, porque ele fica lá escondido, muitas vezes, né, por muito tempo, muito e muito tempo, e às vezes até não sofre uma punição, porque não tem uma Então, lei, aí no caso, o teu né? livro, ele vem como forma de denúncia contra esse racismo estrutural, Pronto, veja só. Eu não. que essa questão do racismo, ele tem e deve ser combatido nas escolas, ele deve ser debatido profundamente dentro dos conselhos educacionais, porque a gente vê, Eliette, eu também sou professora e a gente tem observado que hoje a sociedade, né, discrimina principalmente quem é de cor, né? É como você colocou, está escancarada essa história do racismo, né? Da homofobia, da xenofobia. E é dentro da escola que acontece tudo. Até porque é dentro da escola que se reproduz, né? Exato. Esses conceitos e preconceitos. Você acha que seu livro ele vem nesse viés de denunciar, de trazer para o debate, né? Porque eu vejo que a questão racista, homofóbica é muito falada, né? Mas as políticas para ser efetivadas, elas não dialogam entre si. Né? A gente tem aqui no nosso município várias escolas. Se a gente for contextualizar, escolas do município, escolas particulares e escolas estaduais. São escolas, não é? São escolas que trabalham a questão educacional, mas, para além disso, devem trabalhar essa concepção de que ali está um sujeito que está no processo histórico, que vive a sua história, que tem seus sentimentos, que tem as suas angústias. A minha pergunta é, nesse teu livro, né, que você vem colocando todas essas denúncias, vem falando também de algum exemplo, por exemplo, da sala de aula, né? Essa é a primeira pergunta. E também vem trazendo esse contexto mais de provocação, de debater essa questão do racismo escolar, ou é para além disso? Pois é, ele surgiu nesse espaço mesmo da sala de aula. Eu acho que esse espaço é o melhor lugar, né, para a gente combater o racismo de todas as formas, né? É inadmissível a escola perceber o racismo e não fazer nada, né? Mas eu sempre questionei muitos projetos para trabalhar o racismo de uma forma, vamos dizer assim, superficial. Nunca os projetos eles entraram, sabe, para um debate maior, sabe? Porque às vezes os projetos acontecem muito em semana de consciência negra, por exemplo. Mas para a gente falar de racismo, não precisa ser no mês de novembro. É preciso que a escola, no seu projeto político-pedagógico, incorpore a questão, né, de projetos que para combater o racismo desde o início do ano. Porque a gente Tem algum trechinho aí que você poderia trazer do seu livro? Porque aqui o pessoal está porque é colocando, uma né? história, veja, mais ou menos eu vou te contar o seguinte: é uma história de uma menina negra, né? Ela ama o seu cabelo desde pequena, até porque a mãe dela sempre mostrou para ela que o seu cabelo é bonito, que ele faz parte da sua identidade, sabe? Só que quando ela chega à escola, ela sempre gostou de usar esse cabelo como as mulheres, né, empoderadas negras usam, que é de uma forma do cabelo volumoso,
né, mais bem tratado, bem cuidado. A mãe de Mariana sempre fez isso, né, na sua casa, sempre elevou sua autoestima, né, nunca deixou que a menina baixasse a cabeça, né, essa questão da valorização desse cabelo muito presente na sua casa. Só que quando ela chega em casa, na escola, o que é que acontece? A professora, quando ela vai brincar, né, vai para o recreio, a professora, né, sempre coloca o cabelo de Mariana, uma fita para amarrar o seu cabelo. Porque ela considera que o cabelo de Mariana é muito volumoso, muito alto, e que ele vai atrapalhar na brincadeira com as outras coleguinhas. Né? Então, o Padre Braulio está chegando aí, viu? Padre Braulio, várias pessoas aqui estão entrando. Ela disse a Mariana que as coleguinhas estão reclamando do seu cabelo, porque está muito alto e que ele está atrapalhando. Bom, bastou a professora falar isso e amarrar o cabelo todos os dias de Mariana na escola, porque é uma menina de 8 anos, ela é alfabetizada, né? É o orgulho da mãe. Mas aí, Mariana, bastou ela falar isso que a professora, que Mariana, como você sabe, que acontece com o preconceito e com a discriminação, acontece uma baixa estima. Mariana fica triste e, a partir daí, veja, a mãe que não tem muito tempo de ir à escola, que é uma realidade também, não tem muito tempo de ir para a escola, ela resolve, ela fica indignada, né, porque sempre cuidou do cabelo de Mariana, e ela resolve enviar um bilhete para a professora, porque está sem tempo de ir à escola. Ela envia, dizendo que Mariana, que é a personagem do livro, chegou da escola muito triste e que ela não queria que o seu cabelo, né, amarrado, que sempre gostava do cabelo, que ela amava, que valorizava e tudo mais. Só que quando a professora recebe esse bilhete, ela toma um susto, né? Ela toma um susto. Você veja como a discriminação e o preconceito ele é camuflado. Às vezes o racista ele nem se dá conta do que ele fala. Às vezes acontece isso. Agora precisa que alguém alerte, diga, olha, você está sendo racista aqui. Por isso que o título do livro é Meu cabelo é afro, e daí? Tem algum problema? Né? Para os desavisados. Né? E aí ela toma um susto, porque ela não pensou que aquele gesto, né, que parecia ser simples, pudesse afetar a autoestima da garota. E afetou. A mãe manda esse bilhete, reclama, tudinho, só que ela se arrepende. Né? E manda bilhetinho de volta, dizendo que não vai mais fazer. Mariana passou agora a ter um olhar diferenciado por ela. Aí ela passou a fazer aulas sobre cabelo, ela passou a fazer atividades para mostrar e valorizar o cabelo, não só de Mariana, mas das outras meninas na escola. E quando ela faz isso, aí pronto, aí Mariana se alegra, ela fica, sabe, maravilhada com aquilo ali, certo? Então, aí, o que muito que acontece? Muito bom. Essa coisa que eu quis mostrar da troca do bilhete é porque no final tudo é resolvido a partir do diálogo. Tudo é resolvido a partir do diálogo. Eu poderia dizer que eu poderia fazer um outro final, sabe? Ter um outro, por exemplo, denunciar, mostrar a lei. Não, mas eu quis que aquilo ali fosse fruto para um debate, para um diálogo, né? Porque eu acho que é com diálogo, é com conversa, é com debate que a gente vai mostrando para os racistas, né, que o racismo é intolerável, não é? Verdade. Não se tolera o racismo, verdade. É intolerável. E nada melhor do que mostrar, né, e tentar, né, fazer esse diálogo na escola. Eu acho muito importante o chão da escola. Veja, tem muita gente entrando aqui e eu quero registrar, né, aqui a Racla Jabu, que é a professora de Educação Física, a psicopedagoga, o Padre Braulio acabou de entrar, seja bem-vindo, Padre. Nós estamos falando sobre o livro da professora Eliette, né,
que daqui a pouquinho está bem no forno, vai sair, né, falando sobre essa questão do racismo, é bem interessante, né, uma professora que é do município, que também está muito atenada nessa questão educacional, é militante, defensora da educação de qualidade. Com certeza. Vitor está aqui colocando mulheres guerreiras de luta e feminista. Muito obrigada. Negócio de contato. Edinha, Edinha linda, minha irmã aqui parabenizando, viu? Cheiro. Obrigada, Dinha. Maísa, sua filha, entrou também. João Sobrinho, Não tô dizendo. vendo aqui. Então, muita gente, né, mesmo nesse momento que a gente está fazendo no final de tarde, né? Aqui ele colocou, João Sobrinho, excelente debate, parabéns, camaradas. André Mendes, professor, Fernando, Solange, Egnalda. Então, tem muita gente, Onilda Chagas, Drico. Então, veja que esse momento, né, é um momento cultural importante, onde a gente vem colocando também as nossas preocupações extracurriculares, né? Porque você debater racismo, você debater tantos preconceitos e discriminações, ele, para além da escola, né? Ele existe também um viés social, como você falou, da sociedade. Veja só, daqui a pouquinho a gente já está quase terminando nosso debate. É uma pena, mas eu vou. Mas a gente pode promover outros. Eita! Eu acredito que é através da leitura, né, que é através da educação que a gente consegue transformar a vida das pessoas. Né? Então, para além dessas lives, a gente constituir um fórum de debate, trazer outras mulheres, outros homens, porque a humanidade precisa, né, que a gente possa debater mais. E no finalzinho, antes das considerações finais, eu vou fazer um bate-bola com você, de perguntas e respostas. Eu queria também já ir apresentando que o meu novo livro está para chegar, viu? Ele está, vamos dizer, está no forno, está já chegando, e agora tem uma temática diferente. Agora foi para lembrar das infâncias das minhas duas filhas, né? Das brincadeiras de criança. Da brincadeira de criança. Então vai falar sobre bambolê. Então o nome é Laila, a menina que amava bambolês. Tá já saindo. Como eu disse para você, eu estou começando a escrever. Eu não me intitulo escritora ainda não, viu? Como eu disse, falta chão ainda. Mas eu quero começar. Eu estou com essa vontade de escrever para criança, sabe? Então, assim, eu pretendo a cada ano lançar um livro, a cada ano. Agora, você veja, é muito difícil você fazer um livro, porque, assim, esse livro que eu fiz, naturalmente eu banquei o livro, né? Banquei. E o livro não é barato. Ele é caro. Ele é caro. A ilustração é cara. Este livro aqui, por exemplo, não que eu desconsidere as editoras por perto, né, de Recife e tal. Não foi isso. Foi mesmo a oportunidade da editora aceitar e a gente fazer o livro por lá. Ele foi feito em São Paulo pela editora Escotesse. E esse outro também está sendo feito em São Paulo pela editora Lux. Mas, olha, escrever um livro para criança é muito mais caro do que um livro de poesia, por exemplo, do meu marido. Muito mais, porque tem as ilustrações. Na próxima semana eu vou estar com ele. Sobre essa quarentena. A quarentena. Para a semana eu vou estar com o professor Vilmar Carvalho no Sextaço, conversando, né, sobre os seus livros, também sobre a sua trajetória. Está sendo muito bom para mim, porque assim, cada live é um aprendizado, né? Como o João Sobrinho colocou aí,
já está sendo convidada, Eliette, para fazer a live A gente vai Papo falar sobre, Aberto sabe o quê? A gente do vai falar sobre blog. feminismo, feminismo. Tá bom. Isso! Olha, eu queria A fazer uma luta! live sobre feminismo, sabe por quê? Porque Sim, também eu comecei a ler sobre o feminismo muito tarde. E eu lembro de uma conversa que eu tive com o Vilmar, lendo Márcia Tiburi, que é uma feminista que eu amo, né? Os livros de sim. Márcia Tiburi, e ele disse para mim, que quando eu estava na praia lendo esse livro, ele disse, eu sei, você é uma feminista tardia. Aí eu disse para ele, sabe o quê? Eu disse, Antes tarde antes do que tarde, nunca. isso do que nunca. E aí eu li sobre o feminismo muito tarde também, sabe? E assim, incorporar as ideias do feminismo, sabe, parece que faz a gente se libertar enquanto mulher, sabe? Verdade. Porque às vezes você nem se dá conta de que você pensa sobre o feminismo, faz ações para o feminismo, às vezes você nem se dá conta, como Manuela Dávila, né, que eu li, eu não sei se você viu, Isso. eu fiz uma resenha do livro de Manuela Dávila, né, Por que Lutamos? Eu amei ler esse livro. Fiz uma resenha e também fiz um mini Ah, vídeo que bom. Eu quero ver, viu? ao livro. Eu quero ver É, depois, e a gente ter acesso, precisa fazer porque sobre o feminismo, porque a gente tem uma mulher, eu e você temos uma mulher que admiramos, que é a Manuela Dávila. Eu Manuela sou Dávila. apaixonada Isso por mesmo. Manuela Dávila. Ah, que É, bom. É uma camarada de luta, né? Entrou na isso. política muito cedo como Eu acho ela, deputada. Ela é uma mulher formidável. Então, para isso a gente precisa marcar, agendar, porque eu vamos, sei que vamos. eu sei que seu tempo é bem, né, assim, Ah, escasso, eu mesmo achei tão estando em pouco tempo já. casa, E já passou o tempo, foi. Eu achei tão mesmo pouco. você, pois é, mesmo você estando em casa, nós, né, temos muitas atividades. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre essas questões, principalmente as mulheres, né, que os desafios elas de ser escritora, ser mulher, ser professora, Isso, ser são muito mãe, bons. e Isso. essas atividades é um aglomerado de coisas que a gente precisa pensar e dar oportunidade para que as mulheres entrem mais, né, nessa questão cultural, das leituras, das escritas, que a gente vê aqui em Palmares, por exemplo, pouquíssimas mulheres escrevendo e na cultura popular. Então, esse momento é da gente provocar também, né? Provocar os Tá. gestores, provocar, né, para que valorize Convidar, mais. provocar, Isso, convidar, isso. conscientizar, né? Isso, sensibilizar. Está entrando aqui a minha prima Dilma Nascimento, que é lá de São Paulo. Boa tarde, Dilma. Que coisa boa. Então, é isso, Eliette. Eu vou fazer um bate-bola com você. Nesses Certo. minutinhos que a gente já terminando, já é quase 6 horas, né? Isso. Olha aí Ah, que para mim. pena. Olha aí para mim a hora. É porque Eu, O não Instagram, mostra. o Instagram, ele com 1 hora ele já vai finalizando, né? Certo. Então, eu queria fazer assim, antes das considerações finais com você, eu amei, né, estar com você. Travou. Oi, pronto, consegui voltar. Então, Então, sabe, olha, 17h45, faltam 15, né? 15 minutos. Então, nesses 15 minutos que a gente vai concluindo, só queria fazer assim, um comentário sobre essas questões que você trouxe, né? Primeiro, de falar dessa importância, né? De que a mulher ela pode estar em qualquer lugar, onde ela quiser estar, na cultura, na educação, onde ela quiser estar Com e certeza. dizer da importância dos seus livros, né, para a gente também poder divulgar mais, a gente fazer esse momento um momento especial, porque cultura, lazer, educação é um direito de todos e todas, né, está garantido na Constituição, mas a Exatamente. gente pouco vê esse acesso, principalmente para aquelas comunidades e periferias, né? A gente aqui em Palmares tem várias comunidades
que crianças, jovens não tenham acesso, né? Tanto ao livro físico, mas também ao acesso à internet, que a gente vê muitos livros agora em PDF. Então, eu quero dizer, assim, que foi muito bom, né? Assim, Ah, deu esse estalo de convidá-la, de dizer da sua importância aqui, né, em Palmares, de uma mulher que é aguerrida, uma mulher combativa. A conheço há muitos que anos bom. e lhe admiro bastante pela sua luta, pela sua militância. E é isso que a gente quer. A gente quer uma cidade onde todos e É, todas possam estar fazendo essa grande diferença. Então, a minha pergunta é, uma palavra só, né? Uma palavra só, que mundo, que país, que estado e que cidade você gostaria? Numa palavra só. uma palavra só, sem Sim. corrupar, uma palavra só. Uma palavra Pode só. ser uma frase, pode ser uma frase. Eu vou deixar, Duas, né? Ó, uma frase. com oportunidades para Com todos, oportunidade. independente, né, de cor, raça, religião, oportunidades. Porque eu acho que a partir da oportunidade, né, é que a gente vai conseguir um país melhor. E não a gente vai enfatizar essa desigualdade que existe no nosso país. Quanto mais oportunidade, mais o país vai se tornando mais igualitários, né? Igualitário em relação aos direitos, né? Em relação a salários, enfim. Acho que oportunidade é a palavra. Muito Outra, bem. É, hoje, se você não fosse professora, o que você seria? Se você não o fosse que eu professora, seria? o que você seria? Você sabia que eu não pensei sobre isso, eu só me vejo como professora. Não sei por quê, só me vejo como professora. Eu acho que foi apenas a única oportunidade também que eu tive. Mas eu Essa acho que seria oportunidade. arquiteta, eu acho bonito. Muito bem. É, Arquiteta. Palmares. Que cidade você gostaria que Palmares fosse? O que é que falta para que Palmares possa Olha, avançar? vou te dizer, a gente até precisa alongar esta live, porque falta muita coisa. Se a gente pensar, vamos pensar aqui que a gente está falando de cultura, vamos Mas é numa pensar, palavra, viu? É é numa uma palavra palavra. só. O que Uma eu penso palavra, para uma uma cidade? frase. Ah, Hã? eu penso que a gente, com uma palavra, também oportunidade. Também Oportunidade. oportunidade, porque tem para poucos. Os nossos jovens, por exemplo, eles saem de Palmares, eles saem. Por quê? Porque não tem oportunidade. Então, a palavra também para Palmares é oportunidade. Ótimo. Então, a última, né? Você já tem filhas, já plantou uma árvore e já escreveu o livro. Então, você se sente É, realizada? olha, essa questão da realização é complicada, porque eu ainda não me sinto, sabe? Eu sinto que ainda falta muita coisa para a realização. Eu não estou falando de realização material, eu estou falando como pessoa, sabe? Como profissional. E agora, já que você me intitulou, e agora como escritora, foi você, viu? Eu Isso. vou agradecer. Olha, Olha, eu vou agradecer a você, porque foi você que me ah, intitulou escritora. Nem olha eu só, mesmo não sabia. me arrepiei agora, viu? Ah, foi Porque você. é Então, assim, a olha, responsabilidade. a sua live, minha amiga, ela vai ser o diferencial para que eu incorpore, porque você me intitulou escritora. Vamos falar Mas sobre você é, cultura, né? Sobre mas você cultura em é, Palmares, sobre a você é. Academia Palmarense de Letras, né? Sobre o que falta na cultura em Palmares, por exemplo, porque falta muito. É um vazio enorme. Palmares tem um vazio enorme na cultura, porque eu não Pois sei, eu é, acho que você também não sabe, sobre os projetos culturais de Palmares. Eu não lembro de ter algum conhecimento do nome de algum projeto para a pois cultura. é. Nós Então, por isso, precisamos.
Isso, Isso. precisamos lutar juntas e juntos, né? Porque eu tenho certeza que o professor Vilmar, outros professores, professor João Sobrinho, que também é dessa área cultural, é professor, mas também é da área cultural, a gente se juntar e pensar, né? Palmares é o berço da resistência, Palmares, né? Há 20, 30 anos atrás, eu lembro que eu participava do grupo CALP, né? E lá tinha teatro, tinha música, tinha poesia. É isso que a gente tem que resgatar. Fazer uma memória, tá certo? Fazer uma memória de Palmares. O que é que a gente tinha de bom Isso. e o que é que a gente pode trazer futuramente, né? Nos anos aí para poder a cultura, a educação, né? Ser mais inclusiva, para que a gente possa realmente ter uma cidade com oportunidades. Eu Oportunidade. gostei Exatamente. demais desse bate-bola, Você essas sabe que perguntas. sobre a cultura, você sabe e você acompanha que em governos que não são populares, a cultura sempre é relegada. Ela sempre é deixada em segundo plano. Nunca É se tem verdade, dinheiro, não é? Nunca se tem dinheiro para a cultura. É diferente de um governo popular, em que é a verdade, cultura ela é a marca, sabe, do seu projeto de governo. Porque sem cultura, um país ele não é reconhecido. Sem é cultura, um verdade, país ele se anula. Não existe um país sem cultura, uma é cidade sem verdade. cultura. Só que em nossa cidade é um vazio enorme, um vazio de projetos. Inclusive, nós precisamos de vereadoras, né, que cheguem na Câmara e falem sobre cultura. Você vê algum vereador falando? Eu não vejo. Não, Tem infelizmente, né, me diga o ainda. nome de um projeto de vereador, de um projeto do governo municipal, que seja, sabe, que dê oportunidade para os nossos artistas, seja qual Verdade, seja o seu talento, pintor, músico, escritor, cantor. Qual é o projeto do governo? Não tem. é Muitos verdade, até fazem a conta, porque veja, a cultura é assim, cultura é cultura. Ela vai acontecer independente de governos A ou B. Acontece isso, que, quando você tem um governo popular, que ele sabe da importância da cultura, que ele implementa projetos para dar oportunidade aos nossos artistas, aí é diferente. é Aí a verdade. cultura ela é reconhecida. Aí a cultura Infeliz, ela é aplaudida. Aí a é cultura verdade. ela vai disseminar por todos os Olha, espaços, seja na cidade ou Eliette, seja na zona rural. Em é todos os espaços verdade. ela vai chegar. Ai, Olha, é o Eliette, tempo. infelizmente é o tempo, mas a gente vai voltar, né? Aqui está entrando a Luciana Siqueira, que é uma camarada de luta, Ai, que o bom. Wilton Gomes, lá do Cabo, é, aqui a Edjane Ferreira, né, dando boa noite, Ai, que Anderson bom. Moraes, tem muita gente entrando aqui, duas guerreiras, a Edjane colocou, duas guerreiras, obrigada. Alex, porque a cultura ela tem classe, cor e raça, a cultura tem um lado que é a classe trabalhadora. Ele coloca o rico não produz cultura, quem produz cultura é a classe trabalhadora. Eu concordo. Claudeni, gente, a gente já está nos finais, já estamos bem no Eita. finalzinho da live, mas de agradecer, Eliette, né, por esse momento, desse bate-papo, porque foi Bom, extraordinário, foi sensacional conversar com você, viu? E fica o convite para ir, né, com o blog do sobrinho. Vamos marcar para a gente debater sobre feminismo. é Tá isso. certo, querida? Uma Oh, boa noite a todos e todas. Acredito que quem acompanhou a gente nessa live viu que a gente debateu sobre várias coisas, a questão cultural, mas também, para além disso, esse processo histórico de solidariedade, de humanização, que é isso que a gente precisa lutar, né? De oportunidades. A palavra de comando de hoje é comando, a oportunidade. oportunidade.
Então, uma boa noite, fica com Deus, Deus te acompanhe, te abençoe cada dia e continue escrevendo, viu, escritora? Continue, você é uma mulher empoderada, aguerrida e a gente precisa fomentar mais mulheres ter a oportunidade de escrever. Vamos fazer um grande projeto, né? Futuramente, né? Lá na Câmara de Vereadores, tá certo? Vamos lá, certo. Vamos construir. Isso. Uma boa noite a todos. Cheiro pra tu. Amei. Amei conversar contigo. Não sabia que seria tão bom. Até preciso de mais tempo. Mas vai ficar gravado, tá certo? No IGTV lá. Quem quiser compartilhar, pode compartilhar. Vai ficar gravado também no YouTube. A gente tem um canal, então vai ser muito legal. E quanto mais a gente puder compartilhar, para que mais pessoas tenham informações e saber do seu livro, e saber do seu conteúdo. Tá joia? Um abraço. Olha aí. Quem quiser repita comprar, aí. Meu cabelo é afro, e daí? Só entrar no meu... É o telefone, né? Acho que é o telefone, sim. Mas o meu Facebook, tem o Instagram. No blog, fala aí o seu blog. Você tem um blog? Eu disse a você, eu comecei a escrever muito tarde. E eu tenho um blog agora, é o meu Diga blog. Aí, seu blog. Lá no Google, você entra no Google e coloca blog, tem que colocar blog, letras e livros. Aí, nesse blog, eu escrevo um pouco sobre... Eu escrevo crônica, eu escrevo resenha de livro, eu escrevo textos pedagógicos, eu escrevo, olha, tu não acreditas, algumas poesias, tá? Mas eu não sou algumas assim, mas eu escrevo. Mais uma vez a você, muito obrigada, Rita, e estamos aí para a próxima, tá bom? Vamos embora. Cheiro, tudo de bom. E vamos lá e vamos compartilhar, tá certo? Na próxima semana será com o professor Vilmar Carvalho, já está agendado. Vai ter uma live daquela. Será uma live daquela. Pois é, e vamos lá e trazer toda sexta-feira uma novidade ou uma música. E cantar, por final, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar. E a beleza de ser um eterno aprendiz. Ai, meu Deus, eu sei que a vida podia ser melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita. Tchau. Tchau. Tchau, querida. Beijo.